Sejam bem-vindos a mais um Engenharia para Todos, Engenharia e Cidade para Todos. Hoje estamos aqui com a equipe da Polináutica. Náutico ou Náutica? Náutico. Polináutico. Vou deixar o pessoal aqui se apresentar. Quem é o presidente? Eu. Então vamos lá. Kaique. Se apresenta aí, Kaique. Prazer, eu sou o Kaique, sou o capitão do Náutico há um ano. Na verdade, esse é o meu mandato agora. E antes eu era diretor administrativo e estou no 3º ano de engenharia nuclear. Muito bem. Vamos lá. Se apresente. Prazer, meu nome é Melissa, eu sou diretora de projetos do Náutico. Eu entrei nele sendo membro da manufatura e da administração. Bacana. Então, calmos. Então. Aguinha, balinha, fiquem à vontade. Pessoal, vamos falar um pouquinho do que é o Polináutico, o que vocês desenvolvem, o que vocês trabalham, há quanto tempo existe. Eu sei que é uma série de não sei quantos membros, mas é importante a gente dar um contexto geral aí. Vamos lá, capitão. Eu tô com o capitão, vocês estão falando aí. Somos Um por cima do outro. um grupo de extensão da USP, da PoliUSP. Fazemos barcos assim em geral, mas tanto um barco de 6 metros, que é o nosso principal, que ele é movido a energia solar, né? Mas tantos barcos menores, rebocadores. Então temos tanto alguns meios assim, algumas visões. Atualmente, na nossa primeira chamada do PS, a gente está agora mais ou menos com uns 35 membros gerais no todo. Mas também temos membros veteranos também que ajudam com algumas coisas, na parte de conselho e tudo mais. Então, hoje são 35. 35 a 40, eu diria, porque ainda vai ter um estão... processo seletivo. A gente fez a primeira chamada do PS essa semana. Fizemos as nossas entrevistas, as nossas palestras e dinâmicas. E aí, às vezes, a gente tem 2 chamadas nesse primeiro PS. Então, pode ser que ainda acabe entrando mais gente do que estamos agora, atualmente. O Kaique, ele mencionou que a gente é um grupo de extensão, mas eu não acho que todo mundo saiba o que é. Basicamente, é uma forma da gente colocar a teoria que a gente aprende na sala, só que em prática. E realmente, participar de um projeto de engenharia real, só que ainda estando na faculdade. Boa. Vocês já estão fazendo engenharia. Essa é a Sim. lógica, né? Sim. Desenvolvendo já produtos de engenharia. Porque, na verdade, engenharia é resolver problemas, né? Sim. A gente identifica o problema na sociedade. No caso de vocês, embarcações, plataformas, né? De petróleo, enfim. Com tudo que for ligado ao oceano. Sim. E a rio também, né? Navegação, né? No geral. Sim, Ou sim. é mais oceano? O Flock, ele vai ser... Porque fazemos barcos para competições. Então, o Flock vai ser um em mar aberto, que a gente vai participar no rio. Mas para competições menores do carregador, ele é feito mais em laguinhos, assim, porque a proposta é totalmente diferente. E aí a gente faz em Santa Catarina esse. É totalmente visões diferentes. Tem como já puxar um gancho nas 2 competições que a gente participa, né? O primeiro é o DSB, que é com esse barco de 6 metros movido a luz solar. E a segunda, que é o que a gente sempre participa, é o Duna, que é com barco rebocador movido a controle remoto. Sim. E ele é 1 metro, assim, então, mais o ou detalhe menos. aqui que é o rebocador. Rebocador. De outras embarcações. Sim, em uma forma mais simples de falar, é como se ele fosse um trator do mar. Tá. Então, mas a competição, como é que funciona? Ah, Vocês puxam outros barcos? Tem que carregar peso? sim, então. Existem várias provas, né? Sim. Uma de velocidade, prova de Manobrabilidade. manobrabilidade. Tem cabo de guerra. Sim. Também tem uma que é de tração e outra que é de empurrar, né? Sim. Vai depender muito da prova, assim, do edital, porque às vezes eles podem... Tem no edital também que eles podem fazer alguma prova surpresa, então a gente já tem que estar meio que ciente disso. Mas... E também puxando pro Flock, como ele é um barco maior e a competição dele é totalmente diferente... Esse é o Flock. Esse é o Flock. Ele é o nosso barco que estamos no projeto de finalização. Tem 6 metros totais. É um dos maiores projetos que tem, assim, pelo menos na Poli,
Porque o outro que fica perto é do Júpiter, que ele tem 3 metros, então... É um foguete. É um foguete e a gente consegue ser o dobro deles. Um desbrava o espaço e o outro Os outros oceanos. Mas eles são prova mais de velocidade, resistência, porque tem uma das nossas provas que muda de edital para edital, mas são umas 2 horas, até 4 ou até 6 horas tendo que rodar para ver se ele carrega com a energia solar. Porque ele é um... Tudo energia solar ou... O Flock sim, porque o DSB ele é DSB, é Desafio Solar Brasil. Sim. Então todos os barcos que participam têm que ter a energia solar como principal fonte de recarregamento. Alimentação, então, sim. E aí é bem legal porque, por exemplo, nessa prova tem que mostrar de fato que está carregando suas baterias e carregando elas só pela energia solar. Então é bem divertida. Então, e o do reboque também é energia solar? Não. Ele tem um motor de 12 volts que alimenta ele e... Daí vocês carregam a bateria Sim. antes de entrar no processo. Isso. Como são provas assim mais tranquilas... Tem a das competições, eu acredito. Mostre ele. São os barcos menores. Esse tá na parte de cima. Isso. Sim. Ou na esquerda do de baixo, que tem de um lado um flock, do outro... Eu também não tô enxergando direito. Eu sei pela foto só. Mas, e ele como são barcos menores e a prova também é menor, assim, requer menos do que se você comparar com o flock, então tem como recarregar antes de ir pra competição, e aí são todos os dias assim. Quantos então metros tem esse reboque? são mais ou menos 1 metro. Um 1 metro no de máximo, assim, pode ter 1,1 m. 1,10 m. 1,10 m. Falando em milímetros, tá bom. 1.100 milímetros. E tudo isso aqui que eu tô vendo aqui são troféus? São. Sim. São alguns dos nossos troféus de... A maioria que a gente ganha, tem até no nosso Insta, a gente ganhou 4 vezes já a prova de competição de projetos, que é a parte técnica e relatórios de todo barco. Então a gente já conseguiu ser 4 vezes campeões nessa, porque a prova... Pegar mais a parte técnica, assim, mesmo que fazer o barco seja uma parte difícil, você colocar isso no relatório e tá tudo certo, é uma parte difícil também, e a gente conseguiu ser 4 vezes campeões nessa. Seguida? Não, acho que foi 2 vezes foi seguida, se eu não me engano foi 22 e 23. E aí as outras foram em outros anos separados, assim. E tem muitas universidades que participam? Porque tem. Assim, não estou menosprezando, mas é mais restrito essa área da engenharia, né? Sim. Eu sei que o DSB ele é organizado pela UFRJ. Sim. E o Duna... Eu acho que é o de Santa Catarina. Não, sim, mas universidades que participam. Então, pra esse ano eu não sei porque muda. Mas no ano passado? Acho que do Duna são até 30 equipes, se eu não me engano. Bastante equipes. Mas vai depender assim, mais de edital para edital, quanto que eles colocam, assim, e também é do Brasil todo. Então, qualquer equipe pode... Até se eu não me engano, no DSB, se eu não me engano... a gente é a única do estado de São Paulo que participa, que vai participar. O resto é tudo de fora, principalmente do Rio, né? Que a competição é lá, então... Não, e certamente lá tem mais, porque é uma cidade... mais litorânea, Aqui teria que ter em Santos, talvez. E vocês, quando vocês vão competir, vocês têm competições internacionais? No momento não, a gente visa mais pelas competições nacionais. Mas existe? Existe, mas é algo meio a desbravar ainda essas competições, que a gente até tá pensando em ver quais competições ir lá pra fora e tudo mais, porque... Tem uma que aí seria algo completamente novo assim pra gente, que é uma regata de barcos de concreto. De concreto? Sim. Aí acontece na Flórida. Vocês têm que juntar com a policoncreto, que eles têm concreto que boia lá. O Building tava falando na nossa última feira de extensões, que todo mundo apresenta os grupos de extensões e tudo mais. A gente chegou a conversar sobre essa ideia de fazer uma parceria entre os 2 grupos de extensão para conseguir competir lá pra fora. Porque aí juntar os 2 mundos, um fazendo barcos e outro sabendo... Mas aí seria uma plataforma, né? Não seria com casco, né? É um casco mesmo. Um casco. Inclusive, assim, daí já é mais história naval, mas houveram barcos de concreto na, acho que Segunda Guerra Mundial. Que era uma solução, eles faziam com concreto armado, né? Que tem o aço. Isso. Porque tava em falta aço, assim, fazer um barco completamente de aço era meio inviável. Era mais caro do que fazer de concreto. Exato. Só que eles... o empuxo, porque é o empuxo que mantém a... Sim.
Então, consegue jogar o sim, o sim, concreto sim, pra cima? sim. Só que eles quebravam muito fácil, né? E não tinha como porque reparar. Ele tem que trabalhar com a tração e a compressão, né? O Sim. concreto. Sim. E o aço, ele é mais a tração. Isso. E o concreto, ele resiste à compressão. Aí já entra pra outra área. Aí por isso que hoje em dia esses barcos, eles são barreiras naturais, assim, costas, pra quebrar onda, né? Quebra-onda que eles Quebra falam. onda, né? Isso, que daí aí coloca aquelas pedras de concreto, que daí é a Sim. compressão, né? Porque é pancada. Sim. Então, É. eu quero sentir o poder de participar do Polináutico. Aí, ó. Se tiver uma vaga, eu quero participar. E aí vocês estavam comentando aqui com a gente, eu vou puxando alguns assuntos, a gente vai batendo. Sim, papo. sim, com certeza. Vocês comentaram dos eventos sociais. Quando você fala de evento social, eu penso que é um evento social no sentido de projetos sociais, que vocês comentaram com a gente que tem nas universidades, nos colégios públicos, né? Sim. Vocês vão falar um pouco sobre engenharia e também sobre algumas atividades que sejam social do mundo da engenharia, é isso? Ou não? Geralmente quando a gente vai para essas escolas, quando a gente é chamado para essas escolas, é mais para falar sobre a vida na Poli, na USP, assim, no geral, e principalmente no Polináutico, e a gente mostrar para essas adolescentes, assim, que estão no ensino médio, porque o nosso foco maior é o ensino médio, que tem como entrar na USP, mostrar todas as formas, porque a gente sabe que hoje em dia às vezes é meio difícil, assim, quando você pensa na USP, então a gente vai lá para tentar dar essa nova visão, para mostrar todos os âmbitos, assim, todos os olhares que consegue ao entrar na USP. Até pra incentivar eles a entrar e mostrar que a gente realmente existe. Ou até alguns nem sabem o que é USP. Então, Às vezes eles não sabem que a USP é pública. Sim. sim, que é já gratuito, perguntaram aí se Fala assim, quanto não, que é a tem mensalidade. Aí, E eu acho que essa questão de ser pública, gratuita, né? Porque pública não é só ser gratuita, ela tem que trabalhar pro projeto que vocês. Esse projeto que vocês estão fazendo é um projeto de extensão, de levar para a sociedade algo que vocês estão estudando e que possa estar a serviço da sociedade. Eu acho que essa é a função também da universidade pública, né? Sim. De estar dando um passo, ser um braço da sociedade. Sim. A USP tem bastante disso, de fazer algo para fora, assim, para a comunidade externa. Até dos motivos para ser um grupo de extensão, assim, assinado pela Comissão de Graduação e Cultura, você precisa fazer algo para a comunidade. Então esse é um dos requisitos, falar o que você faz e tudo mais, porque senão você não consegue ser de fato assim que eles assinem. Você vai ser um grupo de extensão, mas assinar, ter alguns benefícios para eles e tudo mais, você não teria se não fizer algo para a sociedade. Eu acho que a USP valoriza bastante esse quesito de fazer algo para fora. Então, e eu estou vendo aqui um evento que vocês estão aqui em cima, ele não é um evento, é um evento que vocês forem em alguma feira, alguma coisa, né? Esse... é o da ADP. Então, foi tipo um evento pra arrecadar dinheiro pro fundo da ADP, né? A O que ADP, é a ADP? ela é o nosso principal patrocinador. É tipo um fundo patrimonial que ex-alunos da Poli que se sentem gratos por ela, eles doam dinheiro e aí eles investem em projetos da Poli. Isso, ADP. Nós estamos definindo data, eles vão vir aqui. Sério? Aí, nesse caso, aconteceu o mês de doar, que aí acontecem doações para esse fundo, para voltar para a sociedade e tudo mais. E aí a gente é chamado no escritório da McKinsey para fazer toda a palestra, a celebração e tudo mais. Se eu não me engano, ficamos em quinto e quarto nesse ranking e tudo mais. Aí foi quando aconteceu a foto que a gente foi no palco para pegar o certificado. Vocês participaram também do nosso projeto? Sim, no Futurem. Então falar aqui, ó, já se comprometeram que vão participar do Futurem esse ano, hein? Falaram que vão ganhar, já ganharam um ano. Primeiro, ó, vocês estão na história do Futurage. O primeiro ano, o primeiro Futurage, vocês ganharam. A responsabilidade é grande. Nosso ex-capitão Dami. E esse ano vocês vão participar. Ó, vocês que estão nos assistindo aí, façam perguntas, mandem perguntas aí. Sigam aí a nossa página, que é importante a gente estar divulgando sempre os nossos projetos no coletivo, né? Então é uma ferramenta nossa. Pode falar. Não, você encostou nele, eu achei que você queria falar. Não. Então é isso, né? Então vamos participar do Futurage. Sim. E aí... Só saber a data depois. Se organizar pra isso.
Mas é isso, então esses projetos que vocês fazem, projetos sociais, vamos voltar aqui. O de cima foi esse dos amigos da Poli. Sim. E o de baixo, o que é? Fizemos uma visita na nossa oficina. Então, os alunos de mecatrônica, eles têm um curso de férias assim preparatório antes de entrar na Poli. Então, mais ou menos no mês de janeiro, se eu não me engano, fevereiro, eles vão pra Poli, já tem algumas aulas, já tem para aprender um pouco assim do básico, o que estiver faltando para começar a ingressar nesse mundo. E aí a gente foi chamado para receber eles na nossa oficina, mostrar como que funciona, como que é as coisas, algum passo a passo então foi isso que aconteceu no dia. Alguns alunos de mecatrônicas foram lá, foi bem divertido. Mostrar as oportunidades que eles podem ter na Poli, né? E essa relação entre modalidades de engenharia é comum, porque Sim. Você é engenheiro nuclear. Sim. E você é engenheira naval de fato. Você Sim. é que manda aqui. Eles Total. Só não, eu só... E tem que fazer energia nuclear aí. Só. Mas o náutico, a gente preza bastante por isso, pela pluralidade, assim, não só de engenharias. A gente tem, agora no nosso PS, que a gente foi chamado, tinha gente da FAO, que é PS? nosso processo seletivo. Que a gente tem da FAO, que é Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design, então tinha gente de lá também, um aluno de lá entrou. Tem outro da ECA, que é Comunicação e Artes, ele também quis entrar. Sim, então, o legal é que o náutico, você não precisa ser necessariamente engenharia e não precisa saber, assim, porque assim que você é aprovado no nosso processo seletivo, já tem a parte de trainee, então você vai entender como que funciona, vai aprender para aí sim colocar a mão de fato nas nossas oficinas no dia a dia. Então é algo bem legal, porque muita gente tem medo de já perguntar, eu precisava estar sabendo de alguma coisa, ou teria que ser da naval para conseguir entrar, e não necessariamente assim. Tem bastante gente da naval, obviamente, por sermos um grupo de extensão da naval, assim, e estarmos no prédio, mas não necessariamente você precisa estar, né? Até porque eu estou lá sendo capitão, então é super tranquilo. Diga. Não, diga. A sua visão como naval. Assim, eu entrei no náutico especialmente porque eu queria entender o que era engenharia naval. Não é algo muito comentado, principalmente porque é naval e oceânica. Eu falei, será que eu tô no curso certo? Foi um jeito de eu me encontrar. E encontrou? Sim, por isso que eu tô. Só que agora eu tô no 3º semestre, né? Por isso que conhecimento técnico ainda não tenho muito, mas é por isso que uma cultura muito interessante do náutico é que a gente fala muito com veteranos. Então, a gente tem um conselho de veteranos, inclusive sábado a gente vai ter uma reunião com eles. E é uma comunicação, passar o conhecimento para gerações, né? Mas eu acho, vou dar minha opinião aqui, não tenho nada a ver com isso, mas não vivo, não tem nada a ver com isso não. Não convivo, mas é uma coisa, um sentimento que eu tenho entrevistando as outras equipes. É até interessante para você falou que está no 3º semestre e não tem tanto conhecimento técnico. Mas quando você chega à aula, sei lá, que vai calcular, eu não entendo da parte náutica, né? Mas vai calcular um empuxo, aí é uma coisa que eu sei. Quando for calcular o empuxo, você já sabe como isso funciona na prática. Sim. A sua cabeça já está mais aberta, você já conseguiu visualizar isso na prática. Então você vai conseguir entender melhor a matéria e depois voltar novamente para o náutico quando tiver com a matéria já na cabeça para colocar na prática tecnicamente. Pelo menos é isso que as pessoas de aeroespacial, de outras áreas, o pessoal da civil, da mecânica vem falando aqui. O interessante do náutico é que você aprende fazendo, né? Eu entrei sabendo nada e aí eu faço parte de projetos. Então, modelagem em 3D, eu que faço essa parte. E aí, eu aprendendo isso no náutico foi útil para matérias que eu tive em sala. Isso. Eu acho que você já vai para frente, né? Sim. Porque quando eu estudava, não tinha, eu comentei com vocês isso aqui em off, né? Não tinha, eu vou dizer que não tinha. Até tinha, por exemplo, eu sou da civil, tinha uma prova que chamava Aparato do Ovo, que ainda tem hoje, né? Que agora não vou lembrar o nome da entidade que faz, perdão, é o esquecimento, mas é uma entidade que organiza os campeonatos de concrebol, enfim, outras coisas. Tinha, mas era uma coisa muito iniciando ali, né? Não tão grandioso quanto é hoje. Então eu vendo que isso, naquela época a gente fazia, logo que estava estudando, já ia fazer estágio.
Eu já fui para as obras, no segundo semestre já estava indo para uma obra, para uma construtora. E nem sempre quando você está numa obra, por exemplo, no meu caso, eu aprendi muito com o mestre de obra, tal. Então eu não estou aprendendo tecnicamente, eu estou aprendendo uma vivência na obra. Sim, Existe uma grande diferença. Vocês, além de estarem aprendendo uma vivência no campo ali, laminando o casco de um barco, mas vocês têm engenheiros que já estão formados ou estão se formando, mais velhos, os veteranos que estão passando a questão técnica. Sim. Então eu acho que é um avanço, só que não recebe um dinheirinho, né? Não. O estágio ganhava pelo menos. Tinha isso de receber um valor. Mas ali eu acho que não é um estágio, mas é como se fosse um estágio com amigos, né? Que vocês estão desenvolvendo projetos. Então é meio que isso. Eu falei de laminação. Vocês querem falar um pouquinho de laminação? Porque eu acho que é uma coisa interessante, né? Sim. É bem legal. A gente faz as laminações do nosso barco. Pra laminação que seria, pelo menos a nossa, né? A gente junta materiais para unir as suas propriedades e conseguir algo, vamos dizer, melhor assim, né? Tem uma resistência estrutural, né? Mecânica. Sim. Mecânica. Então a gente usa, por exemplo, no nosso caso, a gente usa fibra de vidro, resinas e um núcleo que no nosso caso pode ser tanto um Divinicel ou núcleo é literalmente uma manta 100% algodão que vai espalhar melhor a resina que a gente está colocando, porque o nosso processo é tipo um processo de sanduichagem. A gente faz um sanduíche. Então fica sendo fibra de vidro em 90 graus, fibra de vidro em 45, aí o nosso núcleo e repete. E aí no meio disso a gente vai colocando as resinas. E quantas camadas? Geralmente uma só uma de cada de. Não vai subir ninguém em cima também, né? No flock vai. No flock vai pessoas? No flock tripulado, é uma pessoa. Metros, né? Nossa, mas daí tem que ter alguma coisa que dá uma resistência. No flock, o Divinicel ele é mais resistente do que o Coremat. E quando ele seca, assim, ele vira algo super resistente. A gente fez porque o Divinicel, tecnicamente, assim, ele é para ser uma laminação a vácuo, né? Então você fazer todas as camadas e na hora de passar a resina, ele estar a vácuo e puxando. Só que aí, como é uma propriedade que a gente ainda não domina tanto, a gente, vamos testar manualmente e tudo mais. Aí a gente fez um quadradinho de Divinicel para ver se era resistente. E aí eu fiquei praticamente o dia inteiro socando e batendo nos locais. Eu falei, a gente tem que testar se isso vai aguentar uma pessoa de fato. Aguentou, não quebrou, então foi bem legal. Mas aí, só que a gente ainda tem um receio, né? Porque quando é menor, a resistência ele vai ser mais difícil de quebrar do que em grande escala e ter uma pessoa dentro em alto mar. Mas nos nossos estudos e propriedades que a gente tem, até conhecimentos com veterano, a gente fez toda essa laminação e a gente tem quase certeza que ele não iria quebrar ao colocar uma pessoa nas nossas provas. Então isso é algo bem... Na competição, o flock vai para competição tripulada. Então. Sim, Quantas pessoas? Uma pessoa que ele vai só... ele vai... Piloto, sim. É muito o fato em relação à parte técnica da gente colocar primeiro a fibra de vidro em 90 graus, depois em 45, é realmente para ter resistência à tração dos dois ângulos, sabe? Sim. Então vamos lá ver aqui, a gente já viu palestras, já falando um pouquinho das palestras, do seu querido flock, que é esse gigantesco. Cara, ele é muito lindo, ele de perto ainda é algo surreal ainda. Eu fui na oficina de vocês no dia que eu acho que era o flock que vocês estavam fazendo. Ele fica lá no fundo. Fica, gigantesco. Aí eu fui já faz uns 2, 3 agora anos. ele já tá finalizando, assim. Já tá mais bonitinho. Que eu acho que quando eu fui tava indo pra uma outra competição. Tá. Talvez, né? Talvez. Faz tempo que eu fui. Mas ele Foi tava... 2003, acho que foi 2003, 2004. Vocês nem estavam lá ainda. Não. Aí a gente não vai saber. Talvez não seja o flock também, porque acho que era muito grande. Porque se eu não me engano, o flock começou a ser feito em 2014. O flock é por conta dos vikings? Sim. Há boatos de capitania que sim, é feita por causa de toda essa representação viking e tudo mais. Para vocês que estão aí, que viram, aqui na verdade a gente estava brincando aqui antes sobre as lendas, né? Não é lenda, mitologia. A mitologia e tal, enfim, é isso. Então vamos lá, efeitos sociais, as competições.
laminação. Pra falar, eu queria falar um pouquinho da minha parte também. Qual que é a sua parte? Pode mostrar o das competições? Competições. Esses barquinhos aí em cima é o que eu tô mais focando em projetos, que são barquinhos que... o que a gente tá fazendo recentemente é impressão 3D. E aí, pra dar uma resistência física maior, a gente lamina ele. Mas então, imprime em 3D e aí lamina. Então ele fica como sendo o corpo. Isso. Não, ele fica interno. O que você Sim. faz 3D, ele fica interno. Isso. Ele é revestido. E aí, nos últimos anos, a gente tinha feito fatiando, né? Porque não cabe na nossa impressora. Mas aí, esse ano, a gente vai fazer uma peça inteira. Porque a impressora é de 1 metro. Vocês conseguiram uma impressora? Sim, um dos nossos veteranos, até o Igor, né, o CNPJ, Esse capitão nosso. ele foi em 2024 junto com o Dami e ele conseguiu essa impressora, acho que é mais o projeto dele, e aí a gente vai conseguir usar, que é de 1 metro cúbico, então vai ser bem melhor não ter que dividir o nosso projeto em 3, 4 partes para depois unir. Fica mais rápido. Né? Fica também, é bem legal. Então aqui eu tenho um roteirinho com vocês. No dia a dia lá de vocês, o que mais vocês sentem de desafio para estar ali dentro da... Porque assim, uma coisa é vocês competirem, né? Uma Sim. coisa é você estar dentro de uma competição com um estatuto, com um edital que tem as regras do que você tem que acontecer para aquela competição. Sim. Você tem que apresentar X, Y, Z. Mas no dia a dia vocês lidam com 35, 40 pessoas, que acredito que seja bem desafiador. Um presidente, uma capitã, é isso? Capitão, diretora. Você é o capitão, Isso. não tem presidente. Não. Perdão, retiro o que eu falei. O capitão da Polináutica, ou uma diretora que está com outras pessoas abaixo, você tem que gerir um projeto para chegar nesse edital e competir e ter êxito, né? Sim. Nesse processo todo, o que vocês sentem que é mais desafiador para vocês que estão na liderança? Cara, acho que eu como capitão é gestão assim de junta pessoas, tempo, os materiais, porque você tem que conciliar termos tudo disponível para os meus membros conseguirem fazer, mas também ver quando tem que fazer cada coisa, os processos certos, porque tem um prazo, né? Então... Também, tempo é algo que é complicado pra gente, que a gente já tem uma rotina mais puxada por causa da poli. Sim. Não é só estudar, é participar de um grupo e gerir ele. Sim. Então, é mais esse esforço. E aí vocês, por exemplo, abaixo de você tem quantas pessoas? Então, trabalhando oficialmente mas aí entraram 8 pessoas agora. Então você vai ter que gerir o tempo das 8 pessoas. Essa que é a dificuldade que você está dizendo. E também tem toda uma questão social também, né? Porque você quer que as pessoas aprendam, mas não quer que fique muito pesado. E também, como que você pode passar uma crítica sem machucar? Como ser assertiva? Sim, até porque são pessoas ali também que estudam e a gente sabe como Estudantes. a poli é, né? Então, você não pode... Nós, no Náutico, não queremos que as pessoas abdiquem da sua vida de estudante pra se dedicar 100% ao Náutico. A gente quer conciliar, assim. Não é fácil, então, às vezes eu tenho que ver, assim, tem esse prazo apertado para uma competição, mas eu também tenho que pensar, a pessoa vai ter prova nesse dia, a pessoa tem isso nessa semana, a pessoa... Então, vai muito de ver todas as datas e, por exemplo, a gente teve uma reunião de diretoria que a gente tenta sempre ter uma reunião semanal de diretoria para colocar as metas em dia, para colocar como... entre as áreas. Porque é bem importante todo mundo saber o que está ligado em tudo. E aí, agora a gente está em Semana Santa, então a gente não tem aula na USP e logo depois começa as provas da maioria das pessoas, né? E aí temos que pensar quando voltar, como que vamos fazer, porque depois vai ser um prazo pequeno, tem que fazer o trainee, tem que fazer isso, então vai muito de saber tudo mais ou menos o que tem que acontecer e prever algumas coisas para não ser pego de surpresa. Então acho que esse é o maior dificuldade. O Náutico, ele entra como um complemento da sua vida universitária, sim. Você vai ganhar experiências tanto sociais, soft skills, né? Mas também experiências técnicas. E é isso que a gente tenta equilibrar
na nossa gestão. E vocês têm engenharia a resolver problemas. A gente já falou disso aqui um pouquinho. E toda hora acontece uma dificuldade. Você não planeja que vai ter problemas, né? Então, você está com um projeto na mesa e aí os problemas vão acontecendo. Desses problemas, vocês agregam tecnologia? Como vocês estão, por exemplo, vocês identificaram um problema e com isso vocês conseguiram criar alguma tecnologia de vocês? Tem alguma coisa que vocês desenvolveram? A Polináutica desenvolveu algum produto já ou não? Tem como falar da laminação a vácuo. Então, a própria laminação a vácuo, que é uma parte que a gente ainda não dominou 100%, é algo que, pelo menos na USP, assim, a gente percebe que é algo meio que a gente não criou, né? Mas é bastante avançado em relação a isso, mesmo que a gente não domine tanto. Mas porque tem todo o processo da laminação dar certo, ter todas as medidas, mas também pegar a vácuo. Porque se você pegar uma peça de 1 metro por 1 metro e colocar em uma coisa a vácuo, você tem que pensar aonde vai colocar para ser o a vácuo, porque não pode ser em diversos locais assim. Só que quanto maior a peça que você vai fazer, maior o problema fica da onde seria. E aí você tem que pensar também que a resina tem que se espalhar por todo o local de maneira igual. E aí você pensa, perto dessa máquina aqui de sucção pode estar melhor do que se for mais na outra ponta. E aí tem que ir vendo porque às vezes de um lado não tá tão bom, a resina puxa mais, às vezes do outro tá pior, e aí você tem que ver isso, porque se não prestar atenção nesses mínimos detalhes que às vezes leva muito tempo de estudo, seu casco pode ser, de um lado ele tá muito bom, ou do outro ele tá molíssimo e não vai poder ser utilizado. Nesse caso, gestões passadas, elas fizeram uma cabine, né, uma cápsula, que fala? Sim, de laminação a vácuo. Aí elas laminaram o recipiente para fazer a laminação a vácuo. Porque eu fico imaginando, você tem um casco, né? Ele tem que estar equilibrado dos dois lados. Sim. Na frente, não é a frente e atrás que você chama, né? Polpa e... Mas enfim, a frente e atrás de um lado do outro. Ele tem que estar equilibrado. Então, eu não posso ter mais resina de um lado do outro, porque ele vai ficar... Penso, não sei se é a palavra correta. Mas ele vai ficar... Ele não vai ter o equilíbrio certo, né? Totalmente equilibrado. Então essa é uma questão. Quando você faz com essa tecnologia, você está conseguindo levar mais precisão para essa laminação, é isso? Sim, a laminação a vácuo, ela teoricamente seria mais rápido assim, porque... Isso é utilizado no mercado? Por exemplo, você sabe? Não, eu acho que os estaleiros fazem. Olha, hoje em dia, eu sei que o que tá ficando moda mesmo é fazer os barcos em impressão 3D. Inclusive, um veterano nosso, ele foi barcos pra fora... competitivos, não de mercado. De mercado, em 3D. De mercado? Eu não consigo falar direito sobre isso, mas um veterano nosso, ele foi pra Holanda e ele mostrou uma empresa que faz barcos gigantescos com impressão 3D. É uma novidade no mercado. Acaba a laminação e ele faz tudo em PVC. Sim. Né? Tem PLA também, tem outros materiais assim de impressão 3D que seria mais resistente do que o tradicional, e a gente estava até vendo isso para uma das nossas competições do invocador, que é para ir pro Duna, qual seria melhor o material mesmo de impressão 3D que se adequaria melhor para fazer a laminação e tudo mais. Mas eu acho que talvez seja algo que estão usando, mas talvez em outras escalas ou para outras metas e tudo mais. Mas é bem legal essa parte de que os nossos veteranos conseguiu assim, tipo, motor, uma cápsula para conseguir fazer isso. E é algo que a gente tem estudado também para ir aperfeiçoando de gestão para gestão, porque... Inclusive, a gente até tinha marcado com o veterano para ir no trabalho dele e ele ensinar um pouco melhor sobre como a gente faz essa laminação a vácuo. Sim. E uma coisa que eu estou pensando aqui enquanto vocês estão falando, a gente está falando bastante de laminação, do casco, mas vocês têm motores elétricos, né? E a gente, quando imagina um barco, uma embarcação, ou é motor a diesel, que a gente vê, né? Aquela barulheira, ou um veleiro, que é a vento e tal. E ter é uma tendência mundial, barcos elétricos? Como é que vocês veem isso? Tem algum estudo? Ou não? Ou é só por conta do edital da competição, que é mais simples? Acho que um pouco dos dois. Eu acho que
assim, mesmo sendo do Náutico, assim, ainda tem muitas coisas que eu... Também motor... a energia nuclear. Tem coisas que eu ainda vejo pouco, mas eu acho que a questão elétrica, eu acho que vemos em barcos menores ainda, tipo lanchas ou até iates menores, assim, eu acho mas que já não... tem no mercado. Eu acho que já, se eu não me engano, já tem esse... esse... Que a gente vê os carros. Então, eu acho que logo mais talvez veremos um barco, um iate produzido pela BYD, igual os motores, assim, acho que não vai demorar tanto. Mas eu acho que também é um pouco pelo edital, assim, de ter os motores e tal. Mas... E eu acho que também, por exemplo, se fizermos um barco à vela, não necessariamente naquele dia vai ter ventos bons pra gente velejar e conseguir fazer a prova, porque vai muito mais, se for a vela, muito mais do que dirigir, assim, você fazer o barco do que outras coisas. Por exemplo, ter a vela, eu tenho que saber dominar essa vela, tenho que saber posicionar do vento e a pessoa vai se esquecer do objetivo, né? do principal objetivo, que seria o seu barco funcionar, da sua preparação, da parte técnica. Então, mas no edital o motor elétrico ele é padronizado, ele entra como uma parte da competição. Entra até como uma parte de desafio assim da competição, pra não ficar tão fácil. Por exemplo, o do Duna é um motor de 12 volts. É especificado para ser isso, para dar um desafio a mais pra gente. Essa parte de elétrica, acho que a gente não consegue falar muito bem, porque a gente não é diretor dessa área. Mas aí que entra a comunicação entre as diretorias, tipo, eu só sei desse negócio do motor, como ele funciona, como que eu vou fazer a mecânica, né? Porque pra fazer um projeto você precisa da mecânica do barco e tal, você tem que projetar mesmo. E aí eu só consigo fazer isso porque tem comunicação entre as áreas, então é uma cultura que eu gosto muito do náutico. E aí, dando sequência, a entidade ela tem que ter sucesso, né? Sim. Sucesso não é só ganhar competição. Quando a gente faz o Futurend, eu sempre comento isso com todas as equipes que participam. O nosso principal objetivo aqui do Engenharia para Todos, quando desenvolve uma competição dessa, não é ter um campeão. Ter um campeão faz parte porque vocês são estudantes, é o modo da gente conseguiu para unir todo mundo, mas ali está sendo discutido engenharia, está tendo sucesso de estar participando do processo. Dentro da Polináutico, o que vocês podem identificar como sucesso, assim, que vocês olham assim, eu entrei sem saber nada, vou sair daqui 2, 3 anos preparado para isso, para aquilo. O que você acha que transformou e está transformando a vida de vocês dentro dessa jornada? Cara, eu acho que o maior é, assim, lógico, todo mundo, a gente quer que, principalmente eu, assim, quero ver a gente sendo campeão, vendo a equipe, mas eu acho que talvez um dos sucessos também que está correlacionado é ver como que a equipe cresce por termos desafios e passar por isso, porque você vai estar trabalhando em equipe. Então você não pode ter um desafio sozinho e você tentar resolver sozinho, porque tem desafios que não dá para resolver sozinho. Então vai depender de você trabalhar em equipe, você trazer os conhecimentos pessoais que você tem da sua vida, seja em alguma aula que você teve sozinho, ou seja antes da Poli, trazer e agregar. E você também conseguir aprender mais com as outras pessoas, porque por termos algumas engenharias, temos naval, temos nuclear, temos ambiental, temos elétrica, computação. Então vai ser vários pensamentos distintos, várias formas de olhar que, trazendo tudo isso para um dia de oficina ou para um desafio assim, em alguma reunião, eu acho que esse é um dos melhores, porque aí você aprende tanto a lidar com pessoas, tanto a lidar com você mesmo, de se expressar. E eu acho que academicamente e pessoalmente você consegue evoluir. Então eu acho que isso... Fora vencer, eu acho que isso é um dos maiores sucessos que tem. Você conseguir sair de lá, saber que não foi um tempo em vão. Na minha experiência, uma coisa que eu aprendi muito com o Náutico foi realmente esse social. Então, networking com empresas, até fechar patrocínio, Sim. assim, algo bem valioso, mas também trabalho em grupo. O que você falou agora do... A última fala que você falou. Tinha dado algum clique na minha cabeça. Não lembro. Mas, assim, parte técnica... eu uso muito modelagem 3D para outros projetos que eu tô fazendo e eu acho que é algo que eu só consegui aprender mesmo por causa do Náutico, que eu não tive aula disso.
Mas Então terá. foi. E vai ser facinho, já fez tanto. Então, aí são facilidades que eu vou ter por causa do náutico. Tinha alguma coisa que eu ia falar. Ah, gestão de tempo. O náutico me ensinou também essa em relação à gestão de tempo, porque você tem que, novamente, a rotina da poli mais projeto de extensão, habilidades que você só aprenderia mais pra frente também. Como falar com empresas, como falar com E eu pessoas, pego como muito no pé vender o no seu tempo. peixe. E no tempo é algo que eu pego muito no pé também, de cronograma e tudo mais, porque é algo que... Eu sou uma pessoa que tenta planejar algumas coisas assim muito antes, até alguma saída com os meus amigos, porque eu falei, gente, vamos dar uma minimamente planejar depois que acontecer, mas eu acho que é algo que eu pego muito no pé deles, e até no meu, de ficar me cobrando sobre planejamento, cronograma, porque eu acho que se você ter isso, o resto vai ficar mais fácil. Então, e é algo que eu vejo que eles já estão conseguindo fazer isso, então eu fico muito feliz eles já estarem conseguindo se planejar. Às vezes eu pergunto, como que tá essa parte do projeto? Tá indo como planejado, a gente vai começar a fazer isso, então eu acho que é bem legal, principalmente eu como capitão que já tô na equipe um pouco mais de tempo, ver como que eles já estão crescendo em relação a isso e mudando pessoalmente, assim, e profissionalmente também, é muito legal. E vocês já estão... Em que ano você tá? Eu tô no terceiro, acabei de começar ano o ou terceiro. semestre? Terceiro ano. Então é ela que tá no terceiro semestre. É. Eu tô no segundo ano ainda. Mas a ideia do questionamento é o seguinte: vocês já estão desenvolvendo engenharia, já falamos sobre isso, de uma certa forma já estão atuando no mercado, né? Mesmo que dentro da universidade. Vocês dois, né, se veem indo para a área técnica ou para a área acadêmica? Para a indústria ou para pesquisa? Como que está a cabeça de vocês ainda? Por que eu pergunto isso? Porque o Brasil vive uma desindustrialização, já comentamos sobre isso, estamos com dificuldades e a gente precisa desenvolver tanto a academia, buscar ciência, tecnologia, novos meios de produção, de resolver problemas, e precisamos fazer com que isso tudo aconteça, né? A gente precisa criar fábricas, empresas, desenvolver como é que chama? Um parque industrial forte, tanto como infraestrutura, que é a minha área da engenharia civil, quanto de indústria mesmo, a inteligência artificial. Com tudo isso em mente, o que vocês, com todas essas oportunidades, e o Brasil tem dificuldade em todas essas áreas, o que vocês acham que vocês podem contribuir no futuro? Se é que já definiram, né? Nossa, eu tenho um pouco assim planejado que talvez eu iria querer. Eu acho que um pouco dos dois, assim, ser tanto pesquisador, assim, na parte acadêmica também, porque eu acho, além de achar muito legal e inspirador, você ver uma pessoa que tem PhD em várias áreas, que consegue ajudar, ser multifacetado, eu acho muito legal. Mas também trabalhar numa indústria, assim. Infelizmente, pra minha área não é tão... assim, bom aqui no Brasil, infelizmente, eu ainda penso em ir pra fora, trabalhar algumas coisas, mas eu acho que isso, sim, de certa forma, talvez seja bom, porque pra você conseguir ser bom ou melhor naquilo, assim, pelo menos no Brasil, você tem que aprender com alguém que é bom. Então, países que é movido a energia nuclear ou que fazem mais coisas nuclear, eu teria que aprender com eles pra trazer pra cá, então acho que isso é bem legal. Mas eu ainda fico muito dividido entre a indústria mesmo, trabalhar em usinas, nessa coisa mais prática, talvez até em barcos de energia nuclear, né, como estou fazendo polináutico, ou ser a parte de pesquisador acadêmico, até porque a USP é uma universidade que é conhecida pelas suas pesquisas, então eu acho que a própria universidade talvez dá esse novo olhar de ir para pesquisas e não só para indústrias ou outras carreiras. Então... E você? Olha, eu tô no segundo ano ainda, mas por eu estar no Náutico, eu entrei na parte de manufatura mesmo, então colocar a mão na massa, eu tenho uma tendência assim de ir para um lado mais engenharia hard, né? E assim, eu tô vendo ainda, mas foi por causa disso que eu peguei a minha pesquisa de iniciação científica que eu tô trabalhando agora. E é bem mais colocar a mão na massa, mas também mexer com softwares. Então pega um pouquinho do que eu tô fazendo no
Mas está fazendo academia, está fazendo iniciação científica, é pesquisa, Isso, entra pesquisa. no campo da pesquisa. Sim. Mas aí é algo que ainda não foi definido. Não está definido. Só que eu gosto muito da área oceânica do que naval. Embora eu faça... Aí que tá, né? O náutico eu trabalho mais Qual a área diferença naval. de naval e oceânica? Então, a naval ela é mais voltada para embarcações, realmente. A oceânica já engloba outras coisas, como, por exemplo, energia offshore. Energia movido a ondas, as marés. E é algo que eu me interesso muito. Que é Fala um energia pouquinho mais sobre sustentável. isso. E aí, Como que é isso para você? então, Porque é um negócio que a gente ouve muito na mídia, né? em relação a oceano? Desse trabalho, dessa área das energias no oceano, pelas marés, o que mais que tem? Assim, o que mais que tem? É. Nossa, eu tô descobrindo, honestamente. É isso, sem compromisso da perfeição na resposta, mas é pra gente falar alguma coisa diferente, porque é um assunto que não é muito aprofundado. A área dos dois, né? Nuclear. Não, nuclear é bem baixo. O meu da civil é fácil. Toda hora tem obra pra tudo quanto é canto. Não, mas se tiver vontade pra falar, se não tiver, tá tranquilo. Eu não sei se entraria muito no que o náutico faz, mas assim, energia sustentável é algo que a gente tá mexendo, né? Sim. A que aí energia seria solar. o barco de 6 metros. É algo que eu tô aprendendo, honestamente. Com a IC que eu tô pegando, ela é de energia movida a corrente de rios. Aí tem turbinas de eixo ortogonal em relação ao fluxo do ar. Enfim, não entra muito. É porque Então, pode falar. acho que por mais que às vezes a gente gosta de um determinado assunto, só que não vemos ele, vamos dizer, cedo assim na poli. Então, ou a gente precisa pegar uma disciplina em outro prédio de engenharia, ou a gente veria só no final 3º, 4º ano. Então, eu acho que ainda tem alguns detalhezinhos assim, um pouco prejudiciais ainda em alguma das nossas grades de aulas na poli. Mas é meio que isso que a Mel falou. Mesmo assim, eu no 3º ano tem coisas que ainda eu não vi, assim. Então, que às vezes faz falta mais de reatores nucleares, no meu caso, essas partes, assim. Mas eu acho que é a mesma coisa da Mel, assim, não ver tanto essas coisas ainda. Você sabe que você gosta, que você tem um certo apreço por isso, mas você ainda não foi totalmente motivado àquilo. Então é meio um mundo novo a ser descoberto dentro da poli. Ó, acabou de entrar um cara aqui, que é o Salvador, que tá nos assistindo. Ele trabalha com faz o FABC na área aeroespacial. E ele também trabalha nessa área de energia. Ele faz, vou falar aqui, posso estar errando, Salvador, você me corrige aí nos comentários. É combustível hiperbólico verde. É algo, eu acho que assim, não é uma coisa nossa, assim, eles estão estudando a fundo. E isso que é bacana, eles estudando aqui uma coisa para foguete completamente diferente, você estudando na nuclear, você falando das marés, dos rios, né? Você também falou como você falou da inclinação ortogonal e vai aprofundando as questões técnicas, mas a gente vê, eu já como um engenheiro mais velho, já mais experiente e ainda nunca, sem nenhum conhecimento nessas áreas, que vocês já estão se aprofundando e a gente vê isso, o processo de crescimento da engenharia. Sim. Isso que é bacana de estar desenvolvendo esse projeto aqui, de ir e conectando pessoas e vendo que vocês já estão fazendo engenharia de alto nível, de alta tecnologia, chegando a preocupações ambientais, né? Bom, onde que ia pensar que teria um engenheiro ambiental fazendo polináutico? Para mim seria só o pessoal lá soldando e fazendo barco e colocando aí para vender no mercado, mas não tem preocupação ambiental, com energia, enfim, eu acho que isso é algo que vocês, a geração de vocês, enfim, foi demais que mas na verdade eu queria só fazer esse link quando eu vi que ele entrou aqui, que é isso, é o combustível diferenciado, né? Cada energia, né? Hoje as guerras estão acontecendo por conta de energia, né? E você não faça bomba, pelo amor de Deus. Talvez. Não faça não, pelo amor de Deus, sem bombas. Eu vou trazer a paz para o mundo acabar. Ó, pensando aqui do pessoal que está entrando agora novo, né, no processo seletivo. Você já como capitão, como uma diretora já experiente,
o que vocês têm de passar para eles assim? Principal conselho, ó, eu errei, que eu não fiz assim no começo. Sabe quando você olha para trás e fala, eu faria diferente, eu faria igual. O pessoal que vai entrar, que está querendo entrar, que pensa em entrar, tem alguma mensagem que você queira passar? Vale a pena entrar em grupo de extensão. Tipo, mesmo que a rotina da Poli seja bem puxada, não tem só momentos de aprendizagem, tem também muita resenha. Deixa o dia mais leve. Sim. Acho que mesmo que tenha toda a rotina pesada, assim, acho que teve vários problemas que a gente já teve. Já tivemos reuniões urgentes por causa que mudou algo no edital e a gente teve que fazer uma reunião ou alguma outra reunião de feedback e tudo mais. Mas eu acho que participar de tudo isso, tanto na parte legal, tanto na parte de fazer oficina, tanto na parte de um conflito, eu acho que molda para melhor a pessoa, porque vai saber gerenciar um conflito, vai saber gerenciar os momentos bons. Porque às vezes nem na nossa vida e na nossa carreira a gente vai ter só momentos bons, né? Então eu acho que entrar em um grupo de extensão é bastante valorizado e acho que deveria ser um pouco mais ainda. E acho que é bem legal. Então acho que entrar, ir pras pessoas e de cabeça mesmo. Se você tá em dúvida, se você realmente quer engenharia, entra no grupo de extensão. E aí você decide rápido se quer continuar Sim. ou sair fora. Né? Porque você vai estar participando de, tipo, realmente um projeto de engenharia real. Então... E fora que vocês devem ter festas pra caramba, essas viagens que vocês vão... né? Imagina um bando de adolescentes em uma casa. Porque adolescente não é mais adolescente não. Você já é jovem. Já passou da adolescência faz tempo. Mas essas então, viagens de... de... vivendo a vida como Sim. Um grupo de engenheiros. Por exemplo, tem viagens pra gente que é ou Rio de Janeiro ou Santa Catarina, e aí você joga 10, 15 a 20 pessoas numa casa, assim, em um desafio com... Tem que lidar com a casa, tem que lidar com o próprio negócio. Vai ser quase isso, então eu acho que é bastante legal, assim. É um trabalho em grupo, mais convivência em grupo. Sim. Acaba aprendendo. Você já mandou ele pro paredão? Eu gosto muito do meu capitão. A gente tá com medo de ser muito. demitido. Espero que não. Jamais. Mas eu acho que tem muito isso. Eu acho que o nosso grupo de extensão, pelo menos na minha capitania, assim, que eu sou co-capitão, né? Tem outro capitão também, o Luiz, que ele é de engenharia naval. Mas é uma visão que eu tenho bastante de conseguir equilibrar tanto sermos profissionais e entregarmos a prazo, mas também sermos amigos, assim, porque há coisas que você conseguiria falar mais sendo amigo, ou tem coisas que é mais pro lado profissional, então eu acho que saber equilibrar isso, tanto temos que entregar isso a prazo, mas estaremos numa casa assim, podemos ser felizes, podemos pedir uma pizza depois de uma reunião, podemos sair assim, então eu acho que... Beber não, né? Isso... Olha, até combinar de ir em festa, viu? A gente faz um pouco. Então, essa é a parte mais de amigos, assim, a gente saber também separar do que... Estamos numa oficina, temos coisas pra entregar, mas também... após a oficina aqui, vamos ir num bar, vamos em algum lugar pra falar sobre a vida, pra falar... Então, eu acho que isso é o que eu tento prezar um pouco de ser estável nessa parte, de não ser tão profissional, mas também não ser tão amigos, porque a gente sabe que ser muito de alguma coisa vai acabar gerando algo contraditório, algo ruim para o grupo. Então, eu sempre tento manter esse equilíbrio. Vou fazer uma reflexão aqui, mas aí vocês queiram comentar ou não. Nós estamos vivendo um mundo agora num processo que, por conta de energia, que é algo que a gente já tratou aqui, estamos tendo guerras. O trabalho de vocês é utilizado muito para guerra, né? Tanto a nuclear quanto o marítimo, que vira guerra, né? Você está vendo lá o estreito de Hormuz, esqueci o nome, que o Irã fechou, que é onde transita todo o petróleo, energia, barcos, enfim. Vocês olhando para isso, vendo o futuro, né, que vocês vão exercer profissionalmente, e sabendo da importância que é o trabalho, e o Brasil acaba não dando tanta importância para toda a área que vocês atuam, vocês conseguem olhar assim o que falta, além de investimento, mais universidades, empresas. Eu não sei se isso ter essa discussão dentro da universidade para vocês estarem pensando o futuro de vocês, né? Porque é isso, né? Não dá para só pensar quando tem guerra. Tem energia, todos os países precisam de energia,
ou as embarcações serem utilizadas somente para guerra. Enfim, não sei se tem toda uma discussão Acho que aprofundada. tem, assim, não... Tem lugares que tem mais ainda da USP, por exemplo, ainda da Poli. Mas, geralmente, em algumas conversas, a gente tá conversando sobre alguma coisa e do nada aparece esse comentário sobre alguma guerra e a gente começa a debater sobre. Mas eu acho que o problema talvez seja tudo isso, mas também na base, porque não adianta você construir uma universidade agora, sendo que quando a pessoa tava toda a escola dela, ela não foi incentivada em nenhum momento a isso. Então, quando chegar no ensino médio, ela não vai saber que aquela universidade existe. Por exemplo, a USP, né? Muita gente não sabia que era pública e tudo mais. Então, eu acho que incentivo tanto nessa parte já final, mas tanto na base, acho que incentivar todo o ecossistema faz gerar melhor rendimentos. Mesmo que agora a gente está tendo muitas pessoas, né, que precisariam, vamos dizer, de uma universidade, de emprego, de infraestrutura, assim, já na parte final. Mas eu acho que se a gente está pensando no futuro, porque algo não vai ser decidido agora, assim, algo não vamos ter um resultado 100% agora. Então, sempre pensar no futuro e sempre ir construindo algo, não deixando de pensar no presente, obviamente, mas eu acho que a gente tem que ter essa mente de incentivar as pessoas desde o começo a fazerem coisas assim que conseguirem, assim, crescerem, porque aí a pessoa já vai crescendo motivada para quando chegar numa universidade ter a querência de entrar numa universidade, de entrar no emprego, de fazer coisas que ela não pensaria se não tivesse todo o investimento na base. Então... Eu acho que a Poli, ela dá... Por exemplo, dentro do Náutico, né, tem muitas pluralidade de opiniões, Sim. Existem várias perspectivas diferentes para abranger o mesmo problema. A USP dá muitas oportunidades para você entrar em contato com diferentes pessoas, diferentes opiniões e discutir esses temas. Porque o mundo tá aí para ser discutido, né? Sim. E a gente respeitar as opiniões diversas. Sim. Bom, a gente falou aqui vários assuntos. Teve algum assunto que vocês queriam falar que não tá, que a gente não tratou, que a gente quer aprofundar? Você quer falar de algum evento social específico? Acho que não, talvez... dele. Pode falar. Não, é que mencionou antes... Tem uma foto, inclusive, que a gente tá no Meninas da Poli. Tem o... Qual que é? É o Palestras, eu acho. Palestras. A foto de cima. Ótima foto, inclusive. Horrível essa foto. Mas... O Náutico... É que a gente fala muito sobre social. Não é só aprender o social de minhas soft skills, mas também como você pode ajudar o outro, né? Até falando do que você acabou de perguntar. Aí... Muitas vezes a gente tem aquele Náutico vai à escola, né? Sim. A gente vai em escolas públicas e fala com crianças do ensino médio, ou então 9º ano, 8º, que a gente já falou, talvez. Falando sobre a Poli em geral, também sobre a gente, incentivando elas, dando outras perspectivas. No Meninas da Poli em específico, são meninas de ensino médio público que vêm pra Poli visitar, para incentivar mulheres a entrar na engenharia também. Sim. Aí geralmente é muito legal, assim, esse evento, em grande parte, assim, são só mulheres, tanto que vão, são mulheres que vão, meninas que vão, né, e as meninas mulheres também que apresentam, né. Geralmente tem um ou outro homem, assim, porque às vezes falta esse incentivo de estar na Poli, de fazer algum grupo de extensão. Esse ano, por exemplo, entrou mais meninas na Naval, né? Então, acho que foram 20 meninas na Naval. É algo que tá crescendo, assim. Então, esse evento social de trazer as meninas para conhecer a Poli, de saberem o local, assim. Porque se você perguntar para a maioria delas, nenhuma vai querer engenharia ou saber sobre engenharia. Então, trazer elas de uma escola pública, trazer elas pra lá, ver que tem meninas que estão lá, que poderiam ser elas no lugar futuramente, assim, que sair da escola. Então eu acho que é um dos eventos, assim, bem importantes que a gente faz, que eu acho bem legal até. Bacana. Acho que... Continuem, né? Não, sim. Porque eu mostrei pra vocês, mas pra quem estiver assistindo aí, por exemplo, nosso canal, mostrei pra vocês, a gente tem em média aí 100 mil visualizações por mês, isso é uma constância. E pelos números, 89,9. Acho que 88,9. Isso, 88,9. Sei que Sim. 11% de mulheres e o restante de homens, quase 90% de homens estão seguindo o nosso canal.
E não é porque nós somos machistas e porque nós somos grosseiros, nada. É porque é uma realidade da engenharia, né? Então, mas a engenharia, como a gente coloca aqui, tem que ser para todos e para todas, e que a gente possa ampliar para que mais pessoas participem. E a minha esposa é engenheira, né? Então nós temos uma filha e que a gente torce para ela ser engenheira, ela vai querer ser engenheira, mas não é por isso, brincadeira à parte, né? É que a gente possa estar construindo um mundo onde as pessoas tenham liberdade e segurança de trabalhar. Sim. Pensa assim, uma obra, eu trabalhei sempre em obra, é um ambiente muito masculino, eu acho que navio também deve ser, você vai em porto, né? Você vai no porto, aquela questão de muito fábricas, é um mundo muito masculinizado. E aí a gente tem que mudar as pessoas, né? Quando a gente começa a ter pessoas com a cabeça, com a mente mais aberta, que a gente abre espaço para que as mulheres se sintam confortáveis. Espero que você tenha se sentido confortável aqui no Engenharia para Todos, mas isso no dia a dia de trabalho, respeito numa reunião, dá espaço para a mulher falar, dá espaço para que ela tenha opinião, e a opinião dela, mesmo que não seja aprovada, mas que ela seja ouvida e tenha o mesmo espaço que os homens. Enfim, eu acho que estou falando demais. Quem tem que ser entrevistado é vocês, mas eu acho que é essa a proposta que você estava trazendo aqui, não é isso? Eu falei anteriormente, mas eu acho muito importante ter diferentes perspectivas para o mesmo problema, né? Que daí terão abordagens diferentes. Você usou um termo, racionalizando? Que as mulheres estão racionalizando alguma engenharia? Foi em off. Meu Deus, melhor não. Você trouxe um termo, mas enfim, é isso, tá tendo perspectivas diferentes. Ó, eu vou te falar, veio aqui uma professora da USP, da Federal, e ela faz um projeto muito semelhante a esse que você falou das mulheres. É um projeto de extensão, onde eles levam a engenharia para os colégios públicos, muito semelhante, mas pelo que eu entendi não é só para mulheres, é para o geral. A gente tem um Poli vai à escola também, né? Que eu acho que é meio nessa linha. E aí ela colocou que, por exemplo, tem setores, porque assim, a engenharia ela é uma cadeia, né? Não é uma engenharia, não é feita só de engenheiros e engenheiras. Então o pessoal da fábrica faz parte da engenharia, o pessoal operário, técnicos, tecnólogos, advogados podem trabalhar, economistas, enfim, diversas áreas podem estar trabalhando dentro da engenharia. E aí tem umas dores, problemas. Aí ela usou um termo de quem tira, deve ter uma máquina que tira leite, extração de leite materno. Sim. E aí ela falou assim, quem fez isso aí certamente foi um homem. Pensa no modo de pensar. Porque assim, deve ser algo dolorido, deve ser algo muito invasivo para a mulher, né? Então tem problemas que, às vezes, se uma mulher que ela tem muito mais familiaridade com aquele assunto, ela pode estar tomando decisões que sejam muito mais racionalizadas para que ela, talvez não estou conseguindo transmitir a forma como que ela transmitiu aqui. Mas eu achei incrível isso, porque tem problemas, a gente acha que pode resolver tudo, mas tem problemas que é de um determinado setor da sociedade, sim, tem muito mais habilidade para tomar aquelas decisões do que outra. E na questão de gênero isso também pode acontecer. Sim. Que são ideias diferentes, não é isso que você falou? Diferentes perspectivas. Diferentes perspectivas. Diferentes abordagens. Nas nossas reuniões, né, de diretoria, tem partes assim que eu fico a par de tudo. Por exemplo, da elétrica, a gente tem uma diretora, né, a Isabela, que a gente tem uma conversa e tudo mais, ela tenta me explicar e eu não sei nada de elétrica. Estou te acompanhando, mas... E aí, mesmo eu sendo capitão, tem coisas que ela fala e eu aceito, porque eu falei, não tem como eu discutir algo com ela, sendo que eu não sei nada de elétrica, ou nada do que, mesmo que eu estude assim, porque agora ela está fazendo elétrica, né, ela conseguiu mudar, e aí há coisas que não há como eu debater com ela, porque não tem como eu debater o conhecimento dela. Então é algo de muitas perspectivas e a gente saber a hora que não dá pra contestar a outra pessoa, mesmo sendo um cargo superior, a coisas que não podem ser contestadas. Na Mel em Projetos tem coisas que ela fala sobre os projetos dela, dos CADs assim, que eu até tento algumas coisas, mas eu não tenho tanto conhecimento igual ela, por mexer na área todo santo dia, e aí eu falo, Mel, o que você precisa nisso? Só preciso fazer isso. Eu falei, tá bom, vou conseguir isso pra você e você faz o resto, porque há coisas que não dá e a gente só aceita, porque é muito isso da pluralidade que tem
principalmente o náutico, assim, de várias pessoas vindo de lugares diferentes. Tem gente que era do litoral, da Praia Grande, tem gente que é de Campinas. Então são realidades diferentes, pessoas distintas, com visões distintas que às vezes não a gente debate, mas tem hora que é só aceitar as coisas que tá acontecendo, a opinião de outra pessoa, porque por essas visões diferentes, às vezes tem conhecimentos diferentes e certos assuntos, assim, tem menos conhecimento do que a pessoa da área de destaque dela. Então, é bem legal essa parte. Bacana. E aí? Querem falar mais algum assunto? Porque aqui os meus questionamentos já acabaram. Acho que... Não, né? Quer vender o peixe e falar do processo seletivo? Boa! Ouvindo o pessoal do processo. Mas é um forte aí. Somos o Polináutico, nosso processo seletivo está aberto. A gente estendeu mais para as pessoas que entraram de listas de espera e tudo mais, até porque agora vindo o Provão Paulistas e essas outras tem mais listas de espera ainda, então é bem legal. Então, se você quiser aprender algo sobre engenharia, tem interesse em fazer barcos, tanto na parte de manufatura mecânica, tanto elétrica e computação, ou administrar algo, né? Sendo ou comunicação e marketing e tudo mais, e você tiver disponibilidade, nosso processo seletivo está aberto. Arroba Polináutico. Não precisa ser só engenharia, porque temos pessoas da FAO, temos pessoas da ECA Design, então acho que o que a gente mais preza é a pessoa querer e ter disposição para estar lá, e o resto a gente consegue porque a gente tem trainee também, então é bem tranquilo. E aí os nossos FES estão abertos até a segunda semana de abril. Bacana. Queria agradecer vocês aí que acompanharam a gente. Se vocês quiserem dar um tchau pra galera aí, falar alguma coisa, é o momento. Eu já estou agradecendo a vocês. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada pela oportunidade, né? Até pra... Sim. Bom, poder falar, dar mais visibilidade também. E tchau. É isso. A gente agradece muito a oportunidade de ter chamado, de apresentar esse novo âmbito, assim, porque mesmo já chamando o grupo de extensão da Poli, cada grupo tem muitas peculiaridades, muitas visões pela engenharia que mais se acomoda, assim, em cada grupo. Então, termos essa oportunidade de vir e ser chamado, de falar a nossa visão é bem importante e a gente agradece. Bacana. Então tá bom, vocês que acompanharam a gente até agora, um abraço e até mais. Até o próximo. Tchau, tchau.